Muito bem, meus amigos, uma questão tradicionalíssima, né, da banca VUNESP, aliás de outras bancas também. Então, apresenta-se uma tabela, parte lá de uma planilha que está em edição, temos informações distribuídas em diversas células e alguns cálculos são apresentados para que no final possamos saber qual será o resultado dessas operações, desses cálculos, dessas funções. Lembrem-se, né, eu falo isso com uma frequência até irritante, eu sei, lembrem-se, a maioria das questões, absurda maioria das questões que envolvem funções de cálculo em planilha são, na verdade, atemporais. Essa questão em particular, ela se refere ao Excel na versão 2010, uma versão que na prática cotidiana já não é mais a mais usada, já veio a 2013, já veio 2016, 2019, quer dizer, a coisa já avançou bastante, mas não tem problema, porque essa é uma das muitas e muitas, da absurda maioria de questões que teria o seu gabarito mantido mesmo que uma versão posterior tivesse sido mencionado. Então, eu poderia ter feito algum tipo de adaptação. Então, por exemplo, considere a seguinte planilha elaborada no MS Excel. Eu podia tirar o 2010. Né? E lá em cima, na caixinha de título, eu colocaria VUNESP 2018, a prova da Polícia Civil de São Paulo, adaptada. Eu podia... Mas, gente, não precisamos fazer esse tipo de coisa. Tá legal? Muito bem. Então, vejam lá que nós temos certo grupo de células, né, das colunas A, B e C preenchidas. E a questão então continua. Suponha que as seguintes fórmulas tenham sido inseridas nas células A5, B5, C5 e D5. São exibidas aí as 4 fórmulas, nós vamos debatê-las, e então pergunta-se qual é o resultado produzido em D5. Agora, vejam vocês, qual é a fórmula que está em D5? É a fórmula da média. Usou-se a função média. A média de A5 até C5. Ou seja, eu só vou conseguir obter o resultado de D5, depois de resolver as outras 3. Então não é que a banca deu 4 funções para a gente calcular, mas só precisa calcular a última, porque a última precisa do subtotal das outras 3. Muito bem. Outra coisa, lembremos, quando nós temos funções mais, digamos, simples, como soma ou média, que são as duas que nós temos aqui, não é? Então existe apenas o chamado argumento de cálculo, um único argumento de cálculo. Então aqui a história é o que eu devo somar ou o que eu devo considerar para obter a média. É o que está dentro dos parênteses. E então, lembrem-se da diferença, que a gente tem que prestar muita atenção sempre, mesmo que esse assunto seja para nós mais do que batido, mais do que memorizado, os 2 pontos versus o ponto e vírgula. Observe que nessa questão todas as funções apresentam argumentos com 2 pontos. 2 pontos equivale a até. Então aqui nós vamos fazer o quê? Por exemplo, na célula A5, vamos somar de A1 até A4. Neste caso, os elementos intermediários também fazem parte da operação. Né? Então, somar de A1 até A4 significa A1, A2, A3 e A4 também. Tá legal? Se fosse ponto e vírgula, não é o caso, eu sei, mas se fosse ponto e vírgula, a leitura fica melhor com o E. Né? Então, se fosse A1, ponto e vírgula, A4, então a leitura que faríamos seria A1 e A4. Só essas 2 células. E aquelas que estão na faixa intermediária não seriam, então, contabilizadas. Tá legal? Vamos resolver cada uma delas individualmente. Então, primeiro, lá em A5, fazemos a soma de A1 até A4. Beleza. Observem que A1 até A4 significa que nós estamos falando, vamos marcar aqui, nós estamos falando deste bloco de dados. Professor, e essas células que têm o número 0?
essas células que têm o número 0 só seriam importantes de verdade em termos da função média. Tá bem? Vamos aproveitar o gancho aqui. Qual seria a média deste bloco que está marcado em azul? Ora, a média é, primeiro, a soma dos valores, 2, 3, 1 e 0, a soma chega a 6, dividido pelo número de elementos que teriam sido somados. Neste caso, 4 elementos, pois só a célula em branco deve ser desprezada. Então, do jeito que está apresentado, a média vai dar 1,5, 6 dividido por 4. Se, porém, na célula A4, em vez do 0, a célula estivesse em branco, a média seria o número 2. 2 mais 3 mais 1, dividido por 3, porque a célula em branco é desprezível. No caso da função soma, isso se torna irrelevante, pois o 0, como você sabe, não altera, né, o resultado de qualquer operação em termos de soma ou de adição, que seja, né, ou subtração. Então, a soma de A1 até A4 da parte marcada em azul é 6. Ponto. Com isso, nós fechamos o primeiro subtotal. Então, lá na prova, o que eu faria, né? Lá na prova eu já marcaria A5 igual a 6. Beleza. B5, a soma de A1 até B4. De A1 até B4 passa a ser um outro intervalo de dados, um intervalo diferente. De A1 até B4, meus amigos, o intervalo é este marcado em vermelho. De A1 até B4 significa as 4 células da coluna A e também as 4 da coluna B de bola. Neste caso, o subtotal da coluna A é 6, o subtotal da coluna B é 6 também. Como nós queremos somar todos esses valores, então chegamos ao número 12. Beleza? Primeiro resultado deu 6, o segundo resultado deu 12. A terceira operação, na célula C5, é a soma de A1 até C4. Ora, de A1 até C4, o intervalo é, mais uma vez, um pouco diferente. De A1 até C4, nós temos este intervalo marcado em verde, ou seja, da linha 1 até a linha 4, porém, desde a coluna A até a coluna C. Como cada coluna tem os mesmos números, cada coluna vale 6, somados os seus valores internos, e, portanto, nós teríamos o número 18. Então, primeiro subtotal é 6, o segundo subtotal é 12 e o terceiro subtotal é 18. E no final, então, nós temos, aí sim, a célula D5. A média de A5, B5 e C5, de A5 até C5, não é isso? Então, nós temos que tirar a média de 3 valores. 3 valores. Os valores 6, vamos apagar isso aqui porque ficou horrível. Fazer via mouse mesmo. Então, vamos lá. Temos o 6, temos o 12 e temos o 18. São os 3 valores que nós temos como subtotais dos primeiros cálculos. Ora, a média de 6, 12 e 18, nós somamos esses 3 valores, o resultado é 36 e dividimos por 3. Por que por 3? Porque nós estamos, é claro, somando 3 valores. 6 mais 12, 18, mais 18, 36. 36 dividido por 3, finalmente, obtemos como média o número 12. E é por isso que o gabarito da questão é a alternativa A. Vejam vocês que as outras alternativas, por exemplo, aparecem nas outras alternativas o número 6, que é um dos subtotais, aparece o 18, que é o outro subtotal, aparece o 36, que é a soma das 3. Gente, por quê? Você vai dizer assim, professor,
No final você vai dizer, professor, jamais cometeria tal erro. Mas quem pode afirmar uma coisa dessas, né? A primeira função é soma, a segunda função é soma, a terceira função é soma, a quarta é média. Alguém poderia não ter enxergado esta média e ter feito a soma. Se tivesse feito a soma, chegaria a 36. E a alternativa B de bola aí estaria para atender a este erro. Professor, eu leio, eu vejo que lá está escrito média, é claro, né? Dentro de um conceito de normalidade, você não vai ler média e vai interpretar como se estivesse lendo soma. Mas todos nós já cometemos o tipo de erro que depois, quando alguém lhe pergunta, você comenta o erro que cometeu e depois alguém lhe pergunta, mas como você pôde fazer isso, né? O que você estava pensando na hora, enfim. E às vezes a gente tem que responder, eu não tenho a menor ideia de como eu executei essa tarefa ou porque eu fiz desta maneira errada. Então, cuidado, a banca considera essas possibilidades, e claro, e é por isso que muitas vezes fala-se em pegadinha, que na verdade a pegadinha nada mais é do que imaginar o que poderia ser pensado incorretamente e colocar uma alternativa que atenda a esta linha incorreta de pensamento. Gabarito, portanto, alternativa A. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!